Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, nessa videoaula eu queria falar com vocês a respeito da leitura branca. Não sei se vocês já ouviram esse termo, alguns falam de leitura normal, mas seria uma primeira leitura que a gente faz, geralmente junto com as pessoas que vão montar um espetáculo, para que todos entrem em contato com o texto. Essa leitura branca seria o contraponto de uma leitura dramática, e é geralmente utilizada no começo dos processos para que todos conheçam juntos o espetáculo, né, que vai ser o texto do espetáculo que vai ser montado. Porque o texto, como eu disse na outra videoaula, que vocês podem conferir aqui, que está aqui no canal também, que é uma videoaula que eu falei exclusivamente sobre o texto teatral, né, na sua maior parte das vezes, né, sobre a estrutura, sobre como ler uma peça de teatro. E agora eu queria falar com vocês a respeito dessa primeira leitura, esse primeiro contato, que a gente dá o nome geralmente de leitura branca. Essa leitura branca, que seria, como eu disse já em relação à leitura dramática, existe no comparativo a gente consegue, acho que, entender melhor do que se trata. Mas, fundamentalmente, a leitura branca seria uma leitura em que a gente faz se atentando ao texto como a primeira vez que está entrando em contato com esse texto. Então, se atentando à pontuação, à estrutura como o autor escreveu, a poesia do texto, mas isso tudo com um olhar mais observador, menos ativo na fala. Então, seria uma leitura branca no sentido de uma leitura sem muitas entonações, né? Então, a gente, nessa primeira leitura, até porque a gente está entrando em contato com o texto pela primeira vez, a gente foi informado, né, como eu disse, nas estruturas de textos de teatro, geralmente logo de cara se apresentam quem são os personagens, então a gente tem uma noção básica, bem simples, dependendo do que o autor nos dá lá da personagem, de quem é mais ou menos, mas a gente vai começar no decorrer da leitura a tatear e descobrir realmente quem são essas personagens. Então essa primeira leitura, que a gente ainda não tem uma noção do todo do caminho dessa personagem, então a gente não arrisca muitas intenções. Então a gente faz uma leitura mais normal, como se normal no sentido de uma leitura como se a gente estivesse lendo um romance, uma poesia pela primeira vez. Então a gente lê respeitando a pontuação, entendendo a construção gramatical, as opções poéticas, extraindo ali do texto do que está escrito, e não só do que está escrito na boca da personagem que você porventura vai interpretar, mas também das falas das outras personagens que se relacionam com ela. Quem é essa personagem? E dentro do contexto todo do que é apresentado, a gente vai começando a entender quais são as intenções que cabem nessas falas. Então, a segunda leitura, que aí já seria uma leitura já mais dramatizada, no sentido de entrar aí já um, um arriscar das intenções, uma descoberta das intenções de fala, de como fazer com que aquela pontuação proposta pelo autor ganhe sentido, significado para quem está ouvindo, né? Lembrando que, como eu disse na outra videoaula, o texto de teatro ele é feito para que os artistas da cena deem vida e coloquem ele em contato com o público. Então são os responsáveis por fazer essa ponte. É por meio dessas inflexões, intenções e construções imagéticas que vai se estabelecer esse contato. Então, a leitura branca é esse primeiro momento. E aí, para exemplificar, eu trouxe aqui o texto O Dragão Verde, da Maria Clara Machado, que eu vou ler a primeira cena. Né? Como eu havia dito para vocês e mostrado na outra videoaula, então
O texto, geralmente, a peça de teatro começa com o título, né, descrevendo mais ou menos quantos atos ou cenas terão o espetáculo. Nesse caso é 1 ato e 10 cenas. O nome das personagens. E aí depois, então, começam as cenas. E aí, no caso, uma leitura branca, um primeiro contato, a gente então faria ler todas as rubricas, né? Isso também na dramatizada, dependendo do momento que se está do estudo do texto, opta-se por manter a leitura das rubricas enquanto todos estão se habituando aos ambientes propostos pelo dramaturgo, né? Enquanto todos estão meio que entrando na imagem do ambiente construído pelo dramaturgo para que as cenas aconteçam, que as falas tenham sentido e significado. Depois de um determinado momento, aí abre-se mão, às vezes, da leitura das rubricas para ganhar ritmo. Mas na primeira leitura, na leitura branca, a gente lê tudo para tentar entender melhor o que está sendo proposto, para ter a visualização de tudo que o dramaturgo colocou nesse texto. Primeira cena. Uma praça na cidade feita com barracas, mágicos, pregões. Todos falam ao mesmo tempo. Apresentador. Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar. Cigana. Eu sou Semíramis. Se você quer saber o seu futuro, venha até aqui. Eu posso ver o futuro nas cartas ou em sua mão por apenas um castelão. Apresentador. Eu estou lendo aqui Apresentador Cigana porque como vocês não estão com o texto em mãos, então só para vocês saberem quem que está falando a cada momento. No caso de uma leitura em branca, essa leitura do nome da personagem não se faz necessária porque todos estão com o texto em mãos. Apenas as indicações de cenas, introduções, as dadiscalhas e as rubricas. Apresentador. Senhoras e senhores, o espetáculo continua. Com vocês, o fantástico, o extraordinário malabarista. Entra o malabarista. Vendedor de frutas. Olha a laranjinha doce. Bananas, uvas. O freguês aí não vai querer para me ajudar? Olha a laranjinha. Se estiver azeda, o freguês pode trocar. Apresentador. E agora com vocês, a mais esplêndida mulher do mundo e suas danças magníficas. Mercedes. Há uma animação geral na cidade. Todos vendem suas mercadorias, se cumprimentam e se divertem. Ouve-se, então, a música do dragão. O povo corre de um lado para o outro, gritando. Povo. É o dragão, socorro. É o dragão verde, socorro. Passa pela cena o terrível dragão verde, soltando fumaça. É uma centopeia. Então, esse seria mais ou menos o ritmo de uma leitura em branco, né? Uma leitura branca, que seria essa primeira leitura. Então, a gente vai meio que entendendo o que está acontecendo, se acostumando com a forma como o dramaturgo escreve, entendendo a situação. E aí depois que a gente já entendeu mais ou menos quem são, aí a gente começa a arriscar mais intenções. O que são essas mais intenções? Seria algo mais ou menos para isso. Primeira cena, uma praça na cidade feita com barracas, mágicos, pregões, todos falam ao mesmo tempo. Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar! Eu sou Semíramis. Se você quer saber o seu futuro, venha até aqui. Eu posso ver o futuro nas cartas ou em sua mão por apenas um castelão. Senhoras e senhores, o espetáculo continua com vocês. O fantástico, o extraordinário malabarista. Olha a laranjinha doce, bananas, uvas. O freguês aí não vai querer para me ajudar? Olha a laranjinha, se estiver azedo, o freguês pode trocar. E agora com vocês, a mais esplêndida mulher do mundo e suas danças magníficas, Mercedes. É o dragão, socorro, é o dragão verde, socorro. Então perceberam que aí já tem uma intenção, a gente já começa a ter uma ideia mais ou menos de qual é o caráter de cada personagem, de qual é o ritmo da cena. Né? Na primeira leitura, na leitura branca, a gente vai lendo tentando perceber justamente o ritmo do texto,
né, a partir dos jogos de palavras, percebendo qual é a poética, para depois, na hora de colocar as intenções, a gente ter um material já observado para trabalhar e ser mais assertivo na construção das imagens que são propostas pelo texto. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, e eu vou deixar aqui de lição de casa, que vocês peguem um texto, experimentem, gravem, ou com vídeo ou com áudio apenas, façam uma primeira leitura do texto em branco, depois gravem uma leitura já riscando as entonações, as inflexões, para que vocês depois ouçam e percebam como que vocês conseguiram trazer vida, colocar intenção dentro de um texto que a princípio vocês não conheciam, fizeram uma primeira leitura branca e aí já começaram a arriscar uma leitura mais dramática, para perceber, ouvindo vocês mesmos, qual é o grau de intenção que a voz de vocês, que vocês conseguem dar com a voz de vocês, enfim, para se divertir com o texto e perceber o que é essa diferença entre uma leitura branca, um primeiro momento, e depois já uma construção de uma montagem, de um espetáculo. Certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!